Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente. Bem-vindos ao IPCast, um convidado super especial, Marcelo Faveri, professor, pesquisador, clínico, fundador do Faveri Academy, um grande amigo que também há muito tempo navega aí pela periimplantodoncia. Então, obrigado, Marcelo, por estarmos juntos aí nesse bate-papo. Seja bem-vindo. Bom, Jolie, obrigado você pelo convite, o convite também do Paulo e do Robert. Para mim é uma honra estar aqui, vocês são referências, vocês estão já navegando há um bom tempo e foram normalmente desbravadores, né, dentro principalmente do Brasil e mundo afora da periimplantodontia. Então é muito bom ver grupos de brasileiros, né, levando essa odontologia de qualidade e mantendo essa odontologia de qualidade, né, que eu acho que é o mais importante, né? É isso aí, acho que é uma bandeira, né, comum aí, e acho que a gente tem que continuar hasteando ela. É isso aí mesmo. Mas vamos discutir alguns pontos importantes, né, considerando essa sua vasta experiência clínica, científica, né, de tantos trabalhos publicados, mas trabalhos com relevância, né, a quem roda a broca aí, né, no dia a dia. E eu vejo que você navega muito bem, né, pela periodontia clássica, né, considerando inclusive essa periodontia reconstrutiva e também as reconstruções ósseas associadas aí às reabilitações implantes suportadas, né? Eu queria ouvir de você, né, de onde viemos e para onde iremos, né, considerando a periodontia como uma especialidade essencial, se ela pode ser desprezada, né, como alguns colegas estão fazendo, focando só os implantes. Como que você vê esse cenário aí como um todo? Cara, primeiro eu acho que algo que é muito comum entre nós é a paixão pela periodontia, né? Então, e a gente talvez em muito tempo, né, de repente da nossa formação inicial de graduação, e eu acho que isso ainda se perpetua, que periodontia é simples, periodontia é fazer uma limpeza, periodontia é vista muitas vezes como o patinho feio, né, de várias especialidades. Porque em graduação a gente tem acesso a um pequeno nicho do que é a periodontia, mas ela é a base para qualquer, na verdade, especialidade. Ela é a base em termos de conhecimento para ortodontia, ela é a base para reabilitações protéticas, ela é a base para a longevidade, né, dos dentes na cavidade oral, e associado a isso, né, a uma nova geração normalmente dentária, que seriam os implantes dentais, a manutenção longitudinal disso é muito vinculada aos tecidos periodontais, né, que não existem mais, que são modificados, né, após normalmente a alteração, né, do nicho. A gente tem um nicho dente, depois a gente tem um pino de titânio. Então, claro que existem alterações, mas os conceitos são muito similares. Exato. Entendeu? Eles se sobrepõem com diferenças ou especificidades conforme o nicho. Então isso não pode ser menosprezado. E eu acho que quem não menospreza isso é o que consegue hoje se diferenciar no mercado, né? É incrível isso. Eu estava discutindo essa semana, né, nos eventos que estão tendo, e normalmente cara, parabéns pelo evento de vocês. Esse é um evento marcante que trazem nomes de qualidade, né? Que eu estava vendo a aula agora, tipo assim, é impressionante. A gente precisa cada vez mais falar sobre isso e trazer normalmente profissionais que às vezes não vieram no Brasil, que às vezes por algum motivo não adentram ao nosso mercado, para mostrar informações novas. E a gente estava conversando que hoje, cara, você fazer o básico bem feito está te tornando diferenciado. Exatamente. Né? E não pode ser desse básico jeito. Bem feito. E não pode, tipo assim, o básico bem feito todo mundo tem que fazer, né? Porque o básico, quando a gente vai ver o que isso significa, básico não é o que é simples, é o que tem que ser feito. Exato. Nota de corte, né? O mínimo que tem que ser feito é isso, entendeu? Então, acima disso, você pode ser diferenciado. E hoje a gente não vê que funciona assim, né? Infelizmente, é impressionante. Eu vejo, né, diante dessa questão desse resgate à periodontia raiz, clássica,
que obviamente existem necessidades cirúrgicas, reconstrutivas, tudo isso é importante, tem o seu papel, mas a essência aí, né, do diagnóstico, planejamento, critérios racionais para manutenção de dentes, né, entender esses limites, né, e eventuais necessidades aí de substituições, acho que esse é o ponto, né, porque afinal somos cirurgiões dentistas, né? Não, com absoluta certeza. Eu tenho vários amigos que têm uma vertente muito mais da implantodontia do que a periodontia, e essa é uma discussão que na mesa sempre aparece, né? Não, salvo o dente, não salvo o dente. Eu particularmente não gosto da ideia, tipo assim, não é normalmente a minha prática, eu sempre vou tentar buscar salvar, independente de qualquer coisa, e tem profissionais que não, vou condenar, vou substituir. Eu só acho que o paciente tem que ter a opção. Claro. Eu só acho que o problema é quando o paciente não tem a opção A e B, e de repente você só oferece a A ou a B, e que isso não é colocado na mesa, né? Porque no final das contas, um dente é um órgão. Então a decisão ele precisa, ele tem que ser muito bem discutido isso com o seu paciente. Então, isso tem se perdido muito, né? Entrando hoje nas áreas reconstrutivas, quantos pacientes em mandíbula, por exemplo, vão para, normalmente, cargas imediatas, protocolos, ressecções ósseas, porque de repente o profissional não faz ganhos ósseos verticais e posteriores de mandíbula, e é um tratamento mais fácil, às vezes mais lucrativo, mas é o melhor para o paciente? Exato, porque às vezes é aquela questão, né? Quando você só tem um martelo à disposição, você acha que tudo é prego. Né? Exatamente. Mas avançando para esse capítulo, né? Considerando a sua vasta experiência, os casos maravilhosos que você produz e mostra, como você vê hoje essas metodologias de aumentos ósseos tridimensionais, né? Especialmente os verticais, que são mais desafiadores, né? Pensando em resultados previsíveis, também na estabilidade desses resultados, né? Como você avalia esse cenário atual em termos de opções e preferências? Eu particularmente hoje, depois de anos fazendo isso, eu acho que a gente chegou num momento de entendimento técnico e biológico muito bem sedimentado do que realmente a gente necessita, de quais são os critérios técnicos e biológicos necessários para conseguir alcançar esses resultados e, principalmente, como você falou, e manutenção longitudinal dos resultados. Né? Então, isso extremamente hoje alinhado a uma conduta condutas, se você trabalhar de repente com 100% de osso autógeno, em técnicas de shell technique, cure technique, que são todas variações, ou trabalhar com regeneração ósseo-guiada, que aí seria a associação de barreiras, biomaterial e, com absoluta certeza, osso autógeno. O que não funciona é 100% de biomaterial para ganho vertical. É isso aí. Isso não funciona. Você pode até ter um resultado clínico, radiográfico em 6 meses, mas isso não se mantém ao longo do tempo, porque a neoformação óssea, né, daquele reparo ósseo, não é de qualidade. Né? E isso realmente o tempo vai cobrar. Então, particularmente para mim, hoje, eu acho que isso é um ponto muito bem sedimentado e claro que tende a melhorar com, de repente, fatores de crescimento que podem ser incorporados. Então, muita coisa ainda vai melhorar os nossos prognósticos. Mas eu acho que a gente tem hoje é extremamente bom, não fácil de execução, mas que é previsível. Visto isso, o que eu acho que mudou muito nos últimos tempos não foi nem qual é a barreira. Claro que a odontologia digital está entrando muito, a gente pode depois mais opções sobre isso, mas a biologia continua a mesma, é só uma ferramenta diferente, né? É um martelo diferente, o prego está lá. É isso. Mas o que eu vi que mudou muito, que eu sinto, e aí eu acho que a nossa vantagem, particularmente, da periodontia, é o manejo do retalho. Porque não adianta você usar o que você considera de melhor osso de biomaterial, ter o melhor método de coleta de osso autógeno, e de repente aquilo abrir, aquilo não se manter em instabilidade tridimensional, seja precocemente ou tardiamente. Então,
isso não faz milagres. Eu me lembro do Tinte falando isso nos anos 90, né? Que os limites dos aumentos do ósseo estavam relacionados ao manejo dos tecidos moles. Com toda certeza. Então, eu brinco muito isso, né? A gente que é periodontista, você fala assim, vou fazer um retalho, sei lá, trapezoidal clássico, né? Seja a linha antiga, a linha bilaminar, seja qual for a filosofia que você queira seguir. Cara, existem regras absolutas da onde você tem que cortar, o que você tem que cortar. E essa regra ela é feita não para abrir o retalho, mas que ele feche em primeira intenção, passivamente, sem intenção, e que mantenha-se estável aonde você quer. E aí quando você discute regeneração óssea e pergunta assim, qual o planejamento do retalho aqui? É uma incisão horizontal, quer dizer, 2 verticais, associada a uma crestal. Mas aonde a crestal vai ser feita? A sua vertical está qual o seu limite? É tudo retalho total? Vai ter alguma parte retalho parcial? Então isso não é discutível. Aí você tem discutido muito bem isso nas suas aulas. Eu acho que como a gente fazia liberação de periósteo, era uma coisa... A gente entrava em plano muscular. Rudimentar. Hoje a gente nem entra em plano muscular. Então, para mim, eu acho que nos últimos 5, 10 anos isso mudou muito, né? E quem não tem essa visão, cara, não adianta usar hoje a tecnologia para te salvar. Então, tipo assim, eu tenho os blocos impressos, tenho blocos customizados, tenho barreiras customizadas, então muita coisa vai aparecer. Mais players aí, a nossa exposição. Mas esse é só um método de estabilidade óssea e todos os outros pontos. Tá gostando desse episódio? Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações e participe com a gente cada vez mais. Sintetizando, deixa eu ver se eu entendi claramente as suas preferências. A importância do manejo de tecidos moles, pensando em resultados regenerativos, né, eficientes, entendimento dos limites anatômicos de cada caso. Existem opções, né, mas o osso autógeno aí como base, né, desses protocolos acaba sendo sua preferência. Né? Com absoluta certeza. E hoje, né, diante do que você já começou a comentar aí, desses avanços digitais, né, pensando nesses planejamentos, nessas conduções reconstrutivas, o que você vê de novidade, de expectativas aí para os próximos anos? Eu gostaria de ver hoje, tá, uma barreira customizada que tivesse a rigidez que talvez as atuais que a gente usa, mas é importante lembrar que esse uso é um uso off-label. Acho que isso é importante para quem está nos ouvindo agora. Precisa de uma regulamentação um pouquinho melhor relacionada a isso, das barreiras, mas eu gostaria de ver uma barreira similar a essa, mas reabsorvível. Que eu evitasse uma segunda reintervenção no meu paciente. Essa seria, para mim, o melhor dos mundos. Ou os blocos sejam eles fresados ou customizados, mas que me permitissem ganhos além dos 4 milímetros, que é o que a gente tem hoje, principalmente no mercado brasileiro, visto que a gente não tem associação de fatores de crescimento. Então a gente teria 2 opções, né? Ou conseguir que fatores de crescimento diferentes que existem hoje no mercado europeu, no mercado americano, entrassem no mercado brasileiro, e aí esses blocos, né, que são arcabouços, sim, uma vez potencializados biologicamente, aí sim eu acho que vão oferecer uma turbinada neles. Não, aí vai oferecer resultados fantásticos, entendeu? Mas enquanto isso é o que a gente tem que trabalhar dentro das limitações atuais. Mas acho que a gente está bem próximo, né? Eu espero. Espero. Seria, tipo assim, fantástico, porque a cirurgia é muito rápida. Né? Eu entendendo do manejo do retalho, entendendo de técnica de sutura, e abrir um retalho e fechar, ok, você vai gastar ele 1 hora, nem menos do que isso. A fixação às vezes te dá um pouco mais de demanda, principalmente numa curva de aprendizagem inicial. Né? Quando você tem uma curva de aprendizagem, digamos, mais vasta, significa só que você passou mais perrengue, né? Sem dúvida. Você já errou muito, você já quebrou a cabeça, então você já sabe um pouquinho os caminhos das pedras para poder evitar problemas, mas todo mundo tem que passar por isso. Ninguém a curva é longa, né? E árdua. Difícil a gente achatá-la, né? Não, e árdua, não é fácil, entendeu? Porque eu até brinco, você não quer ter, sei lá, tela exposta ou barreira exposta, às vezes infecções trans ou pós-operatórias,
Cara, só não faz. Exatamente, é muito simples. Só não faz, entendeu? E no início, essas intercorrências têm uma prevalência, às vezes, considerável, né? Você só não pode deixar que essas falhas te limitem a avançar, porque ela faz parte, como é o aprendizado de andar quando a gente é criança. Eu gosto muito, na odontologia, quando eu estava na graduação, isso eu recordo, quando o professor meu falou assim, você vai ter que usar visão indireta, né? Que era olhar no espelho e colocar a broca para a esquerda ou para a direita. Eu falei, cara, como que faz isso, gente? Eu não tenho a mínima ideia, não tenho a coordenação motora para isso. Exatamente. E aprender a dirigir, né? Cara, e depois isso é automático, então tudo se aprende, mas existe um período que deve ser respeitado. Então, e respeitar os limites técnicos seus, né? Eu brinco muito, tipo assim, também falo, sabe, ganhos de papila. É o nosso próximo top. Eu comecei a fazer ganhos de papila depois de 10, 12, 15 anos fazendo recobrimento. Se eu fizesse isso nas primeiras cirurgias, eu tenho certeza que eu não dominaria, talvez, como hoje a gente consegue alcançar alguns prognósticos, porque são cirurgias mais delicadas, que requerem instrumentais específicos. Então, esses pontos são importantes entender, né? Sem dúvida. Eu gosto quando o Robert se apresenta como um especialista em problemas, né? É bem isso. Faz parte do jogo, né? E tem que saber lidar. E avançando para esse capítulo hoje tão badalado, também desafiador, né? Das benditas papilas, né? Das reconstruções de papilas, dos ganhos verticais aí, pensando em tecidos moles, em áreas interproximais, né? Sejam elas ao redor de dentes, ao redor de implantes. Como você vê esse momento? Porque existe uma escassez de informações científicas, mas a gente percebe alguns avanços clínicos. Tem mostrado casos belíssimos, agora já com um follow-up, né, um pouco maior, embora não tenhamos resultados, né, de longo prazo. Como você vê esse momento aí das reconstruções de papilas? Eu acho que como tudo que já aconteceu na odontologia são avanços. Então, um avanço de técnicas, um recobrimento radicular, não se começou como é feito atualmente, né? Mas alguém resolveu começar. Se ninguém resolvesse começar a fazer, a gente não teria, talvez, todas as técnicas disponíveis hoje que a gente tem, seja na literatura e na nossa prática clínica, com resolutivas excelentes. E as papilas era a mesma coisa, né? Então, por muito tempo, né, até nas minhas formações, nos meus cursos, nas minhas aulas, eu falo assim, aqui não tem o que fazer, né? O nosso limite vai ser o limite da onde está o tecido interproximal acima disso. Óssea. Esquece, né? Crista óssea tem que ter a regra de Turner, 5 milímetros. Se não tiver, o risco de ter, quer dizer, a chance de ter papila é muito menor. Então, por muito tempo, a gente levou essas informações como dogmas e que eram imutáveis. E aí eu comecei, tipo assim, na minha aula eu falo isso. Eu comecei a receber casos, eu comecei a trabalhar com papila em 2016 e 2017. Né? Antes eu fazia coisas pequenas. De repente você tiver lá uma recessão tipo 2, né? No inferior, uma perda de 2, 3 milímetros de inserção. Toda vez que você faz um túnel, você consegue liberar um pouco, coloca um conjuntivo às vezes um pouco mais volumoso naquela área, você tem um aumento de volume, a impressão visual, né? Entendeu? Eu estou falando, por exemplo, de casos que de repente são 5, 6 milímetros, né? Então são black spaces que te chamam a atenção. E eu comecei a receber pacientes jovens que tiveram intercorrências cirúrgicas, né, em termos de remoção de freios, algumas cirurgias, por exemplo, de bucomaxilofaciais, cara, que de repente, numa área anterior, entre os incisivos centrais, por exemplo, você tinha recessões ali, 1 ou 2 milímetros de recessão em face vestibular, mas 6 milímetros de perda de papila. E pacientes jovens, né? E aí, aquela coisa com sorriso alto. E eu pegar uma paciente de 25 anos, né? Eu lembro de uma primeira paciente que eu tive, eu acho que ela tinha essa faixa de 25 ou 26 anos, um olho claro, super lindo, uma moça super bonita, e a hora que ela sorria, eu não conseguia olhar para o olho, eu só olhava
pro backspace. Catástrofe, né? Entendeu? Que para nós, sabe, e para ela pessoalmente também. E eu falei, cara, e aí eu comecei a ver algumas coisas, claro, e eu falei, a gente precisa tentar resolver. E aí, claro, comecei a estudar, comecei a ver. A primeira técnica que eu vi, por incrível que pareça, é de um brasileiro chamado João Carney. Sim, lá de Londrina. Lá de Londrina, entendeu? E eu acho, particularmente, eu sou de Maringá, né? Que em algum momento durante a minha graduação, porque o primeiro artigo que ele publicou foi em 2004. Então, provavelmente ele fez isso lá no início dos anos 2000, um pouquinho, no final dos anos 90, que foi a época que eu estava ali na graduação. Então, sei lá, a gente sempre fazia jornadas acadêmicas, Maringá e Londrina sempre tinha algumas rixas. Talvez em algum momento eu vi isso. Mas naquela época eu não tinha, digamos, a notoriedade para entender com absoluta certeza. E aí eu busquei. E aí eu vi mais ou menos que era uma técnica de tunelização. Se eu fosse comparar, é como se fosse as técnicas semilunares, mas em vez de eu fazer as incisões na margem, né, na face livre, fazia aquele perfil de incisão, né, não circular, mas poderia ser horizontal, na face interproximal. E você basicamente tunelizava tudo aquilo vem como um conjunto e você tinha um espaço interproximal para colocar um enxerto. Vou tentar fazer isso. Claro que na época eu trabalhava com magnificação, já existiam microlâminas, então as ferramentas, já existia, por exemplo, não existia, mas eu já tinha visto, na verdade, as técnicas de ancoragens interproximais, coisa que em 2004 ele não tinha. Ele fazia a tunelização com gengivótomos. Na raça. Na raça. Tipo assim, a sutura era seda, né? Não existia o perfil de sutura que a gente faz hoje. Então a gente só trouxe, normalmente não é uma técnica nova, são só ferramentas novas, refinando, né? Refinando a técnica. Aí eu fiz 1 ou 2 casos, falei, puta, isso aqui tem futuro. E aí, claro, você tem uma curva de aprendizagem, intercorrências, claro que aconteceram, com absoluta certeza. Mas você começa a refinar um pouco. E hoje, particularmente, quando eu tenho uma dimensão entre raízes de pelo menos 2 a 3 milímetros, ela não pode ser horizontal, ela não pode ser estreita. Sim. Né? Porque o estreito até funciona em pequenas perdas de papila, mas se ela for considerável, 5, 6 milímetros, aí é muito difícil. Eu diria que a gente talvez não consiga devolver 100% da papila, mas talvez uns 70% da mesma. E depois reanatomizando o dente, você já tem uma melhor estética que para paciente já é outra realidade, é outra vida. Às vezes 70% do ponto de vista matemático e 100% da satisfação, né? Entendeu? Então eu acho que isso hoje tem que ser explorado mais cientificamente. E nesses protocolos aí, que você está ajustando, refinando, como você mesmo disse, os critérios relacionados ao enxerto que você está usando, você tem as preferências em relação a áreas doadoras? Com absoluta certeza, se eu tiver tuberosidade, eu tubo. Com absoluta certeza. Quando eu não tenho, aí o que a gente faz realmente é... Porque o tuber tem uma vantagem, né? Não necessariamente isso acontece em 100% dos casos, mas é muito comum você ter um crescimento hiperplásico. Nesse caso é bem-vindo. Não, totalmente. Eu tenho casos, por exemplo, que com 1 ano eu não tinha o preenchimento total da papila, com 3 anos está 100% preenchido. Então, eu falei, graças a Deus eu usei o tuber. E o tuber tem uma outra dimensão, né? Você consegue definir a espessura que você quer. Quando você trabalha em áreas subepiteliais, às vezes você não tem a espessura de palato, às vezes você tem uma lâmina própria muito curta e o paciente tem mais gordura e glândula. Uma expectativa de contração maior. Exatamente. Então, nesses casos, a gente continua tirando ele desepitelizado, faz a desepitelização, eu prefiro em bancada. E aí, às vezes, eu faço dupla ou tripla camada dessa lâmina própria para evitar pegar novamente glândula gordura, porque isso vai remodelar muito mais. Mas com disponibilidade de tuber, sua primeira opção. Com absoluta certeza. Mesmo porque não precisamos de enxertos extensos, né? Não. Ser volumosos, mas eles não... É até engraçado a hora que você tira, porque você tira uma cunha distal para essa área. Então, a hora que você tira, parece que você tirou customizado para aquela área. Nasceu para isso. Eu até brinco em algumas aulas, assim, falo assim, pessoal, aqui, tá vendo que bonito que tá, triângulozinho? Vocês podem até achar que eu depois remodelei. Não, cara, você tirou do tuber em cunha distal, normalmente o que você pode ajustar é se a espessura
que você tirou talvez não tá, digamos, o sapato tá maior do que o pé, então você tira só um pouquinho, mas, cara, é perfeito. Tuberosidade para essa região é a mais indicada. Legal. Então, você está redefinindo, inclusive, alguns critérios, digamos, de indicação. Essa referência do número mágico dos 5 milímetros de distância do ponto de contato à crista, estabelecido lá também, né, nos anos 90, deixou de ser, para você, o principal indicativo. Outros fatores anatômicos devem ser levados em consideração. Não me importa mais. Ótimo. Tanto implante quanto dente, isso não me importa mais. Não que isso seja desprezível. Correto. Mas isso não é um critério de não execução, né? Como em alguns casos, em algum momento da perimplantodontite, fala, tá aqui da evolução, aqui eu não vou mexer. Então, isso realmente com absoluta certeza, mas claro, existem outros pontos. Fundo de vestíbulo tem que ser avaliado, porque se eu quero trazer todo o tecido coronário, e é um avanço coronário de tecido, se eu não tenho fundo de vestíbulo para poder trazer isso, normalmente sem tensão, uma boa divisão de tecido, é muito difícil. Quantidade de tecido queratinizado? Com absoluta certeza. Então, tipo assim, é que normalmente a área interpapilar tem. Né? Mas muitas das vezes eu tenho que fazer um enxerto de papila, né, por exemplo. E aí tem uma diferença entre maxila e mandíbula. A técnica para mandíbula é diferente da técnica de maxila. Em maxila eu só tenho 2 áreas que eu consigo tunelizar adequadamente. A área crestal e a área vestibular. Na mandíbula, eu faço uma tripla tunelização. Eu faço na vestibular, eu solto a papila e prefiro soltar ela, de preferência num retalho parcial, claro, não superficial, muito próximo da crista, porque eu tenho uma área avascular, que é a dos dentes, então eu prefiro ter a vascularização do retalho e da base da papila. E o espaço mais limitado. Entendeu? E eu faço a tunelização da lingual. Então é como se fosse uma tunelização tridimensional. E aí eu coloco enxerto na vestibular, na crestal e na lingual. A mãozinha precisa estar bem treinada, bem treinada. Né? É por isso que eu falei, não é algo que a gente consegue fazer no início de carreira. Mas é possível, entendeu? É possível. E é gostoso quando você consegue... Porque chega uma fase da nossa carreira que a gente deve sofrer, né? Deve ter algum problema mental. Assim. A gente gosta dos casos desafiadores. Sem dúvida. Entendeu? Porque você se coloca em desafio, né? Então, eu adoro fazer esses casos, né? Para me colocar em jogo, sabe? Se desafiar. E eu acho que é assim que a gente evolui, né? Mas acho que esse é o legado do bom professor, né? Entendeu? Porque até diante do posicionamento do implante pélvico, né? Claro, e eu comento isso muito com o Paulo, com o Robert, às vezes a gente vê casos publicados aí, né, em mídias sociais, né, e que nos colocam assim até em xeque, né, se somos capazes de reproduzir, porque são situações isoladas, né, tem um caso maravilhoso, mas não tem um segundo caso à disposição, não tem o acompanhamento, e eu vejo, né, no seu trabalho uma coerência muito grande, né? E acho que a ideia é essa, né? A partir do momento que você adquire essa experiência, estabelecer referências, né, que possam tornar a vida né, dos alunos, dos colegas mais simples. Né? A distância mínima é essa, a máxima é essa. A hora que você fez numa distância que não foi essa e que de repente você teve uma intercorrência. Exatamente. Né? Não tem como... Hoje, brincando, não dá como jogar no chat GPT e falar assim, e aí, o que eu tenho que fazer? Exato. Isso nunca a inteligência artificial vai tirar da gente, né? É o que eu costumo dizer, né? Que os alunos cometam outros erros, né? Não os mesmos que nós já cometemos. Então tentar essa nossa... encurtar a curva deles. Exatamente. Né? Essa é a nossa posição de professor, né? Muito bom. E o professor é esse, é o cara que errou muito, né? Exatamente. Não é o cara que acertou demais. Exatamente. Entendeu? Porque ele errou para poder te mostrar, vai por aqui ao invés... Você quer aqui, por aqui não tem problema, você vai errar que nem eu errei, mas bem por aqui, escuta o pai, né? Exatamente. E aí, como última colocação, sintetizando toda essa nossa discussão, porque eu vejo também, acompanhando toda a sua trajetória, né? Você já
esteve talvez mais envolvido com pesquisa dentro do ambiente universitário, vários trabalhos importantes publicados, e hoje tem uma veia clínica aí com seus cursos, né, mostrando muita coisa bonita aí que você tem feito de qualidade nas suas aulas, né? Então acho que essa ideia, né, da prática clínica baseada em evidências, né, como que você, né, sintetizaria a sua opinião em relação a isso, né? O que talvez seja mais importante, se é que existe uma escala de prioridades, né? Ou como isso pode ser, né, englobado de uma forma equilibrada para uma atuação profissional, né, qualificada. É engraçado isso, né? Porque sempre teve aquela briga de o professor universitário e o professor clínico, né? Eu acho que a melhor vertente, e é o que vocês fazem também, é ter um pouco dos dois. Não adianta, eu vejo às vezes, eu estava recentemente num consenso, né, de regeneração, e aí depois a gente conversa a parte, que a gente ficou de tomar uma cerveja e conversar sobre isso, mas a gente via algumas discussões clínicas sendo postas em mesa, e que tem, normalmente, na clínica você enxerga, mas que de repente a pesquisa não conseguiu enxergar isso ainda. E muita coisa às vezes não consegue ser passada, né, para quem não tem a vivência clínica, da importância de determinado ponto, porque ele está focado apenas no teórico. Então, para mim, né, eu acho que a combinação das duas é importante. E aí, claro, tem profissionais que adoram estudar, tem profissionais que adoram ler artigos, tem profissionais que adoram produzir a ciência. A única coisa que eu sugiro a todo mundo se essa não é a sua vertente, procure ao menos um mentor, um professor que tenha um pouco dessa visão científica, de pesquisa, porque ela é a base. Sem dúvida. Ela é a base. Né? Se você não produzir, pelo menos que você seja capaz de criticar, né? Interpretar o que é produzido. Esse é o ponto-chave. O que mais me preocupa aí, talvez na vertente que você falou, é de olhar, às vezes, né, hoje a grande maioria dos profissionais não vão no PubMed, não vão, sabe, numa biblioteca, são as mídias sociais, as fontes de informação. E de repente você vê, por exemplo, uma técnica, você fala, cara, mas como que conseguiu isso? E a pergunta tem que ser essa, é um caso só? Ou quantos casos foram feitos para conseguir isso? Quanto isso é reprodutível? Porque a técnica boa é aquela que dá certo na mão de todo mundo. Reprodutível. Tipo assim, até existem técnicas que só dão certo na mão de determinadas pessoas. Tem que desconfiar, né? Ou você fala assim, cara, tem algum ponto ali que não está sendo falado. E tá tudo bem, mas eu só não acho que ela serve para ser ensinada. Exatamente. Entendeu? Porque como professor, eu acho que o mais importante para a gente, e eu tenho certeza que vocês vivenciam isso, é você ensinar e ver o seu aluno aplicando. E te mandando mensagem, falando, puta, deu certo. Eu tenho certeza que acontece com vocês. Às vezes alunos que passaram por vocês falam assim, obrigado, porque mudou a minha vida, mudou a minha visão. E isso é melhor do que qualquer dinheiro. Sem dúvida. Isso é melhor do que qualquer... é a mesma coisa do seu filho te dar um sorriso. E é por isso que a gente trabalha. É isso aí. Eu acho que esse é o legado do professor. Esse é o legado, entendeu? Então, quando a gente combina as duas situações, eu acho que é importante. Então, eu não lembro exatamente quem falou essa frase, mas eu vou repetir. Busquem ou escolham exatamente quem são seus mentores, né? Não pode ser o cara que tem mais seguidores, o cara que tem mais engajamento, que faz a dancinha no... pode até dançar, mas se tiver evidência científica associada, não tem problema, mas... É isso. É isso. O ponto de equilíbrio, né, evidências científicas com o acúmulo de experiências clínicas. Com toda certeza. Eu tenho falado o seguinte, né, que muito se discute a consensos, tal, mas nem sempre tem consensos, né, e o bom senso deve... Não, e se todo mundo tivesse consenso, imperar. é muito mais fácil a vida. É isso aí, meu amigo. Queria agradecê-lo, convidado aí a um brinde à periodontologia. Viva a periodontologia, viva o implante pério. Obrigado. Obrigado a você, Jolie. Obrigado e parabéns aí pelo evento. Valeu. Um abraço.
Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente.